Eu não vou soltar minha voz, senão você vai desligar, vai embora. Não quero te ofender. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Boa noite, minha querida, meu querido. Vocês que são da nossa amada aldeia, ou que não são da amada aldeia, ainda, mas poderão ser. Sejam todos bem-vindos a mais um programa da aldeia. E que o programa hoje nos ajude a entender, crescer a nossa natureza humana e ao mesmo tempo a natureza divina. Nós vamos falar um pouquinho do pecado, a sombra e a natureza humana. Eu acho que é uma coisa interessante que enquanto... Agora há pouco eu fui fazer um cafezinho para mim, aí começou a coisa bem assim, né? Começa a cair frases na cabeça que é sempre assim. O tempo fala, aí eu faço assim, ó, eu dou uma inspirada para sentir, né? Eu vejo que aquilo começa a ter consistência, aí o tema está pronto. Funciona o meu processo mediúnico, humano, psicológico, né? Com todas as limitações que eu tenho, que são enormes, talvez maiores do que a sua, mas tem uma coisa legal no Irineu. O Irineu é teimoso, ele não desiste nunca. Eu não paro no caminho para ficar chorando, mesmo que eu esteja chorando. Eu continuo chorando caminhando. Eu não paro no mimimi. Eu tenho mimimi bastante, talvez mais que você. Mas mesmo com mimimi, eu continuo fazendo. E você, como faz? Eu não sei se o meu exemplo, talvez meu exemplo não sirva para ninguém, talvez nem para mim. Mas eu encontrei um caminho de lidar com a minha sombra, com as minhas dificuldades, com aquilo que eu vim curar. E percebo, de repente, que numa jornada de muitos anos, mais de 50 anos, eu tenho conseguido levar muitas pessoas à reflexão e uma melhoria de qualidade de vida. Essa é a proposta do programa da aldeia. Melhoria da qualidade de vida. Mas como hoje é segunda-feira, dá uma fechadinha nos olhos, inspire profundamente. E vamos, através do nosso coração, entrarmos em contato com as energias reinantes da segunda-feira, que é o segundo raio dourado, amor e sabedoria. Rogando a amorosidade e a misericórdia dos queridos Mestre Confúcio, Arcanjo Jofé e Constância, que possam dispensar a todos nós que estamos aqui no programa da aldeia as bênçãos dessa energia sagrada do raio dourado, que ele desça, envolva o corpo mental, o corpo emocional, o corpo etérico, entre pelo canal interior no chakra da coroa, penetre por dentro do nosso corpo, envolvendo as células, os órgãos, sistema nervoso, corrente sanguínea, e parando no sagrado coração, aquecendo o dourado na bendita chama trina. Muito bem, aqui quem fala ainda é Irineu de Liberale. Eu não consigo mudar, eu continuo sendo Irineu. Outro dia me chamaram de Ricardo, depois de Roberto, de Pedro. Eu falei, não é comigo, né? Porque eu continuo sendo Irineu. E eu sou meio maluco também, gosto da minha maluquice, como diria o Raul Seixas, né? Não imitando ele porque ele é inimitável, mas eu sou o que eu sou porque você é o que você é. E quando a gente começa a aceitar o que a gente é, a vida fica melhor. Então eu sou teimoso, eu sou arrogante, eu sou às vezes até preguiçoso. Que mais? Às vezes eu sou dono da verdade, eu tenho um monte de defeitos. Eu consigo falar isso para você. Só que quando eu percebo os meus defeitos, o que eu faço? Eu tomo conta deles. Eu procuro não jogá-los em cima de ninguém. E não cobro de ninguém aquilo que eu sou na minha sombra, porque eu vejo também a minha luz e minha luz é encantadora para mim. Para você, não sei. Para mim, eu gosto da minha luz porque ela me traz paz, ela me traz harmonia, me traz entendimento, me traz discernimento, me traz a coragem de realizar meu trabalho, que é bem difícil às vezes. É bem cansativo mesmo, eu sendo, segundo a espiritualidade, um velhinho lindinho, né? Eu estou ainda firme aqui fazendo a minha coisa, mas eu tenho a sombra, como você, tá? Não pensa que sou eu. Minha sombra assumida, tem hora que eu sou profundamente teimoso.
Tem hora que eu sou intransigente, tem hora que eu sou impaciente, igual você, tá? Eu tô contando os meus pecados aqui, tá? Que Deus me perdoe e me purifique. Então, nós vamos falar hoje do pecado, a sombra e a natureza humana. Uma história de cada um de nós. Então, veja. O termo pecado, ele vem do grego amartano, e do hebraico hata, não é japonês, é hebraico, que significa errar um alvo, um objetivo determinado. Eu errei um alvo, objetivo determinado. Em latim, a expressão pecado transforma-se em peccato. Olha que bonito, peccato, né? Peccato. Assim, essa palavra tem uma conotação religiosa e espiritual, referindo-se ao não cumprimento dos desígnios de Deus. Você, Lindinha, ou eu, Irineu, nós cumprimos os desígnios de Deus? Será que nós sabemos quais são? Então a gente, no peccato, né? Ou no amarta, ou no hata, nós violamos as revelações de Deus para a nossa vida. Então isso aqui é pecado. É o que está por aí. Você encontra em dicionário, você encontra em um monte de lugar. Sombra. Sombra é um conceito muito usado na psicologia e que quem começou a dar com clareza esse nome foi o Dr. Carlos Savion. A sombra. Então, ele falava da sombra, primeiramente, do inconsciente coletivo, de traumas e machucados. Hoje a gente ampliou, além de inconsciente coletivo, que a gente herda daquilo que está aqui, dos traumas e machucados, a dor da nossa infância, nós acrescentamos na psicologia transpessoal um terceiro elemento. As sombras, eu posso colocar um quarto, vamos colocar quarto. A sombra pode estar relacionado a dores e machucados que eu trago de vidas passadas, porque no tempo de Jung não se falava disso ainda, senão ele teria dito, ele era macho o suficiente para afirmar, quebrando todos os conceitos da psicologia, da psicanálise freudiana, porque foi o momento que ele teve um rompimento com o Dr. Freud. O quarto elemento da sombra. Possíveis energias espirituais de terceiros que invadem a psique das pessoas. Que pode ser uma influência negativa, até mesmo obsessão. Isto é real. Eu sou psicólogo clínico, uma boa formação, com especializações, mas também eu sou um ser espiritual. E digo que existe. Numa proporção menor do que as memórias do passado. Se eu vou pegar de 0 a 10, eu diria assim, 70% da dificuldade, tu e mim, de todos que não nos conhecem, 70% são histórias do memória de passado, do arquivo. E pode ser que 30% sejam influências espirituais. Tá? Então, a sombra, a origem etimológica duvidosa, talvez, pode ser que tenha... Ela vem do latim, mas você não encontra. Pesquisei quatro pais de burro aí diferentes em dicionário, não encontrei. Não. Então, presume-se que sombra venha de umbra, umbre. No latim quer dizer sombra, mas não... A origem etimológica a gente não encontra. Bom, sombra, então, é um espaço privado de luz. Se eu apagar a luz agora aqui para fazer o programa, fica meio escuro, então fica uma sombra. Pela interposição de um corpo opaco entre ele e o objeto luminoso. Sombra também quer dizer escuridão, trevas, noite e vestígio. Mas o tema de hoje é pecado. Sabe aquilo que você comete escondido aí? Até que de repente comeu chocolate para não engordar e o médico falou que você está com de repente pré-diabetes, mas você fica comendo açúcar. É cada pecadinho bobo, e tem os pecados maiores, né? Tá, tô brincando aí, tá? Sombra, o pecado assombra, agora não falo de natureza humana, que é a nossa parte. É o meu compromisso comigo. E quem sabe com você
para que você assuma o seu compromisso com você. Eu não posso assumir o compromisso de ninguém. Às vezes nem comigo eu consigo, mas eu consigo às vezes ter um pouco de inspiração sagrada divina do meu ser divino e dessa espiritualidade maravilhosa para levar algum conceito, algum valor, alguma palavra que ajude ao encontro de um caminho. Então, natureza emana. Primeiramente, a natureza se localiza numa palavra latina, como natura. Lembra, tem até uma área de cosmético aí, de coisas, de produtos, né, para beleza, para, sei lá, parece que tem desodorante, shampoo, não sei o que lá. Tem uma empresa grande, Natura, associada a natus, com o participativo do verbo nasci, de nascer. Então, nasci de nascer, o natus está dentro, que é o verbo participativo, né? Assim aborda-se a natureza, as condições que fazem parte do processo de nascimento ou surgimento. Olha só, natureza vem do natureza, nascimento e surgimento. Nesse contexto, o ser humano é um ser natural. Você é natural, eu sou natural. E aí me tornei artificial, porque eu sou manipulado pela mídia, eu sou manipulado pelo WhatsApp, pelo celular, e a maioria das pessoas... As pessoas falam, para outro dia eu fui numa clínica, cheguei lá, fui fazer um exame, porque preciso cuidar da saúde, que já estou quase não estou meia boca ainda não, mas, eu estou acho que 40% ainda, né, mas ainda tem 60% para gastar, que dá para gastar legal. O seu celular. Eu não uso celular. Como? O senhor não usa celular? O senhor é um psicoterapeuta e não usa celular? Eu falei, graças a Deus não. Mas aí brinquei sorrindo do meu jeitinho todo esculachado que eu sou. Eu não valho nada mesmo. E gosto de não valer nada. Você não vai entender, mas eu não uso celular. Ela ficou assim. Tem telefone fixo? Tenho, meu telefone fixo. Veja, o celular é útil. Porém, a minha briga com o celular é com o conceito de como ele é usado. O celular se tornou para você, ser humano. Presta atenção que eu vou falar de novo. Ele te deixou escravizado de uma coisinha pequenininha, feita por umas pessoas meio babacas, que incutem em você um monte de aplicativo para você ficar preso numa mandala de controle e manipulação e você não para olhar. Olha, não confio no que eu estou falando, que normalmente daquilo que eu falo, 110% está errado. Mas, e se você, de repente, eu tiver certo? Então, o meu conceito com o celular, primeiro, ele é inadequado para a minha idade. Eu já não enxergo direito. O meu dedo é grande para tecar aquilo lá. O programa aqui que eu estou fazendo é com o celular, está aqui. O programa da aldeia, toda segunda-feira, às 21 horas, no canal do YouTube, canal do Instagram, é feito no celular. Ok, porém ele sai daqui, eu desligo ele, carrego e coloco na gaveta. E vou pegar de novo na segunda-feira. Deus sabe que eu estou falando a verdade. Porque eu não preciso mentir, não tenho essa necessidade de falar meu ego, porque eu no celular, não. Eu tenho uma bandeira que eu defendo contra um processo chamado manipulação, porque eu tenho uma história complicada, que muito tempo atrás, quando eu era um ser cósmico, assim na Terra, eu fui um jossa do manipulador cósmico. Então eu tenho nas entranhas a lembrança daquilo que eu fiz. E hoje o meu trabalho é de esclarecimento para quem estiver disponível. Tem muita gente que não está disponível, mas eu tenho queridas e amadas pessoas que conseguem escutar a nossa palavra. Então, o ser humano é natural desde que nasceu. E argumenta-se muitas vezes de maneira mal intencionada ou como justificativa que tem certos comportamentos próprios da sua essência. Aí entra a crítica, a manipulação que a sociedade tem. Por sua vez, o humano se refere em latim a humanus, marcado pela raiz humus, que refere à terra, observando que o primeiro indivíduo, segundo a Bíblia, foi moldado pelo barro.
Eu não acho que é assim, mas naquele momento era uma figura alegórica, né? Porque o primeiro ser humano foi trazido por uma nave, no meu ponto de vista de hoje. Pode ser que amanhã surja outra ideia e seja diferente. De repente, lembra a criação espontânea, né? Eu lembro na faculdade a brincadeira que era no primeiro ano, quando a gente estudou biologia. Então eu falava, acho que era de Mendel, já não lembro mais agora, nossa, faz tanto tempo, mais de 40 anos. Criação espontânea. Então se pegava a receita para a criação espontânea, é você pegar um pedaço de pano velho estopa, colocar debaixo de qualquer coisa um pouco de farinha e em 15 dias nascia um rato. Aí depois de muito tempo, alguns séculos, descobriram que uma ratazana ia lá que estava grávida e aí ela paria os ratinhos que nasciam ali no lugar que era quente e confortável. Mas no primeiro momento achava que era geração espontânea. Bom, então, meu lindo, minha linda, o pecado assombra a natureza humana. Aí então, há 2000 anos atrás, por aí, o planeta, o sistema, a vida humana passa por ciclos evolutivos. E há 2000 anos atrás, mais ou menos, chegou um ser de uma hierarquia superior à nossa compreensão, com uma luz brilhante que a gente não entendia, que nós sabemos chamado Jesus, filho de Maria e de José, da cidade de Nazaré, que viveu durante muito tempo também praticando carpintaria como pai, e tinha uma missão de lembrar a presença de Deus na nossa vida. A partir dele, que foi durante 2000 anos o avatar que dirigiu a era de peixes, que agora entramos na área de aquário, que o Mestre Saint-Germain agora comanda, nesse momento, mesmo estando aqui, ele dirigia a energia do sexto raio, rubi dourado, o raio da devoção, o raio da missão, o raio da percepção divina. E ele, como avatar, veio então trazer o quê? Um conceito de religare. O conceito de religare, pela dureza da consciência humana, teve que ser baseado na religião. Não que ele criou, Jesus não criou nenhuma religião. Buda não criou nenhuma religião. Maomé, outro grande e maravilhoso profeta, não criou nenhuma religião. Eu estou pegando esses três, pode ter um quarto, um quinto, que eu não tenho cultura para conhecer todos. Eu só me limito naquele. E depois eu vou falar uma coisa que você pode não concordar, é problema teu. Depois de algum tempo mandaram Freud, mandaram Jung, mandaram Moreno e tantos outros para trazer a continuidade daquilo que foi colocado no desenvolvimento da psicologia para libertar o ser humano, a psique humana e a alma humana da dor e sofrimento. Tudo é um processo. O que virá mais para frente a gente não sabe. Mas é o meu conceito e eu sinto isso porque eu falo de coração. Um mestre Freud, com todas as neuroses que ele tinha, que eram talvez iguais ou maior que a minha, não sei, porque as minhas são grandes. Veio com muita dor, ele conseguiu desenvolver uma nova ciência, um novo conhecimento, psicanálise. Depois veio o sagrado Dr. Carl Gustav Jung, e ali do lado, na beiradinha, num cantinho, não menos sagrado, o Dr. Jacó Levi Moreno, que me ajudou o entendimento do papel que eu faço em termos de psique. O resto é com a espiritualidade. Então veja, o papel de Jesus, trazer para o ser humano o religare. Religar, ligar a alma de novo com o Espírito Divino da presença do Pai na nossa vida, porque o ser humano está desconectado da sua alma. O religar é ligar com o divino. E quando eu me ligo com Deus, a fonte do amor, eu me ligo com a minha alma, com o meu espírito. Porque eu e o Pai somos um só. É uma coisa só. Então a missão dele foi trazer o religare. Para fazer o religare, como é que, veja, ele não tinha internet, não tinha rádio, televisão, ele não tinha jornal, não tinha revista, nem tambor, nem sinal de fumaça. Então o que acontecia? Ele falou uma mensagem,
passou para as pessoas que estavam mais próximas, que tinham que ser combinados, e essas pessoas saíam de cidade em cidade, bairro a bairro, região a região, levando. Só que depois que chegava na quarta, quinta pessoa, que estava levando, então um fala por dois, ou dois fala por três. Quando chegar no quinto, a mensagem já não era original, já tinha um pouco do entendimento do ego. E assim foi criada a religião. E a religião é um produto do ego humano. O catolicismo é um produto do ego humano. Esse cristianismo evangélico é um produto do ego humano. Talvez o budismo seja um pouco. O maometismo ou as energias do sagrado mestre que veio viver lá no Oriente, está entendendo? Maomé, que ele deixou essa religião islâmica, também é um produto. Porque as pessoas interpretam aquilo que foi dito, ou foi tirado, ou colocado, acrescentado, ou excluído alguma coisa, baseado no ego da pessoa dominante, e não na realidade daquilo que foi dito. E assim mesmo, não se tinha compreensão de quem escutava. Eu dou palestra há mais de 40 anos, dou curso mais de 40 anos. E a coisa mais gozada é quando você fala uma coisa, de repente uma pessoa vem interpelar. Você falou algo para 10 pessoas. De repente, 9 ou 8 entenderam o que você falou. Uma não entendeu nada, não estava nem aí. E a outra entendeu totalmente diferente, baseada no seu conceito interno, que emendou com aquilo que você fez, não entendeu aquilo que você falou e teve um novo entendimento. Eu volto a repetir, uma vez eu estava na cidade do interior, há muitos anos atrás. Foi um pouco antes de eu começar o meu caminho no Grupo Júlio Magalhães. Deve ter sido no ano de 1978. Eu estava numa cidade chamada Casa Branca, aqui no interior de São Paulo, numa chácara de um amigo meu. E ele me convidou para ir numa chácara vizinha, do vizinho, um homem nordestino, muito respeitável, que vamos tomar um café com bolo, que o bolo era 3 horas da tarde, o bolo de fubá, com erva doce. Uma delícia o bolo que a esposa fez. Então, era o café com bolo. E como ele vinha de vez em quando, ele ia de cada 2, 3 semanas, ele ia para a chácara, naquele final de semana ele tinha o costume de tomar um café com bolo no vizinho para saber das novidades, porque o vizinho morava lá, e esse amigo, ele morava em São Paulo, ele ia de vez em quando para lá. E eu estava numa outra cidade, que era Águas da Prata, então a gente resolveu ir para lá se encontrar em Casa Branca. Aí 3 e pouquinho a gente foi lá. E a gente começou a conversar na sala dele. Ele parecia mais ou menos parecido com o Coronel Limoeiro, que é a versão de Chico Anísio, que ele sentava e punha a perna assim, né? Era lá no barato. Uma pessoa muito gentil, mas cristalizado dentro da crença e da cultura dele. E de repente, no meio da conversa, um falando uma coisa, eu já nem lembro qual era o assunto. E eu contei alguma coisa de alguém que eu conhecia e falei, ela não é mais moça, mas não sei o que lá, não sei o que lá. Ficou um silêncio. Eu escutei o homem pigarrear. A mulher saiu da sala, foi pegar mais café. E o meu amigo me puxou pelo braço, quase me beliscando, veio lá para fora. O que aconteceu? Você não viu o que você fez, né? Eu falei, não vi nada. Quando você falou, não é mais moça, você quer dizer não é mais virgem, que pode ser entendido como mulher da vida. Mas eu não falei assim, mas no entendimento dele, lá da região que ele veio, é isso. Então eu estava dentro da casa dele, praticando uma agressão, por falar que quando eu quis dizer não é mais moça, eu tinha mais ou menos 29 para 30 anos, e aquela mulher tinha uns 45 quando eu contei a história. Então não é mais moça, já é uma pessoa, também não quis falar que é velha. Você chama a mulher de velha, ela morre, ela não tem estrutura para saber que ela ficou velha, mesmo sendo, né? É um processo cultural. Aí chegar eu falei, sabe, quando a gente em São Paulo tem um termo, quando fala mais moça, é porque a pessoa que tem mais idade. Mas mesmo assim, ficamos lá até quase 5 horas e não olhou mais na minha cara. Me despedi, dei a mão para ele, dei a mão para mim, não me olhou nos olhos, eu nunca mais ouvi, porque eu nunca mais voltei lá. Ficou a situação.
que é um valor cultural que ocorre dentro de um papel que a gente executa, de uma informação que veio e de um sistema que existe estabelecido. Então, veja só, as religiões vieram tentar trazer um caminho de Deus. E pode ser que, por exemplo, no início do cristianismo, quando até o livro do Chico Xavier, eles falam da casa do caminho, que eram as casas que os primeiros cristãos fundaram, levavam uma palavra quase que original de Jesus. Depois de algum tempo, quando o Estado romano tomou conta da Igreja Católica e fundou a Igreja Católica Apostólica Romana e não cristã. Romana. Nhoque, sabe nhoque? Babau, né? Babau. O Estado tomou conta. O que aconteceu? Acabou a pureza, entrou a manipulação. Falei no programa de segunda-feira passada, lembra a necessidade que é colocada do batismo? Porque aquilo que Deus, repita aí, mas só en passant, aquilo que é uma gostosa relação sexual que mamãe teve com papai é pecado. E você nasceu no pecado, então eu tenho que te purificar, te batizando, porque você é fruto do pecado. Esse Deus que eles acreditam, eu acho que é um imbecil. Esse Deus que coloca o sexo com o pecado é um imbecil. Se Deus é amor e Deus entre um homem e uma mulher, um casal para procriação, o amor, o interesse, o tesão, o desejo, como que isso pode ser pecado, meu Deus do céu? Está conectado assim, está feito assim. Então veja, as religiões foram manipuladas, dominaram e colocaram. Então o pecado virou uma coisa ruim, preocupante, e aí eu comecei a vender libertação do pecado ou sombra. Eu já vivi em família, ex-sogra, uma pessoa que precisava dormir escutando um rádio com programas sobre Mãe Maria, sobre Jesus, era católica naquele tempo, a noite inteira, porque ela não conseguia ficar quieta pela sombra que tinha. Tinha problema psiquiátrico, já tinha sido internada. Por quê? Ficava aquela sombra, como fica em muitos de nós, o tempo inteiro mostrando coisas. Por quê? Por uma visão. Eu não tenho costume de me olhar. Eu não tenho costume de me perceber. Eu jogo debaixo do tapete, quem esteve no outro sábado sabe o que eu estou falando lá no ritual da egrégora. Eu jogo debaixo do tapete. Então, eu, você e todos aqueles que temos um chamado da espiritualidade, o chamamento espiritual. Por que o chamamento espiritual? Porque é uma necessidade evolutiva. Há muita gente que ouve esse programa que não é da aldeia. Mas eu vou dar um recado agora, principalmente, porque eu estou sentindo no coração, para aqueles que estão na aldeia, comungam a aldeia, conhecem a filosofia da aldeia, fizeram o curso Resgatando o Xamã e outros cursos tantos que a gente faz, como esse domingo agora o curso de radiestesia, ou participam do ritual da ayahuasca no sábado próximo agora, dia 27, sábado que vem vai ter o ritual da ayahuasca, e até amanhã, terça-feira, quem quiser ainda dá tempo de se inscrever, que eu estou com umas 4, 5 vagas. Então veja, há um chamamento espiritual. Então você, amigo, amiga, irmão, irmã que terminou de, serve para todos. Mas eu quero falar principalmente o Odiano. Você teve um chamamento. Por que esse chamamento bateu, toque, tal, deixa eu tirar daqui, na tua porta? O chamamento bateu na tua porta porque você tem uma necessidade curativa. Você escolheu estar num grupo de pessoas, a qual tantos nós da aldeia estamos, e nesse grupo de pessoas há uma proposta.
do desenvolvimento do conhecimento para um bem comum, para compartilharmos a vida juntos, para criarmos uma situação nova, onde a ética, o respeito, o bem comum, a fraternidade, a humildade, seja um conjunto de coisas que venham nos fazer a um crescimento. Porque a aldeia adorada, queridas, queridos, quem é e quem não é da aldeia, tem uma missão. A missão, ela já está sendo preparada para que num futuro bem próximo, numa época de transição, todos os aldeanos que recebam as informações que a espiritualidade nos passa, não é esse Jostinha do Irineu, falho e humano como você, é aquilo que está acima do Irineu que orienta e que mostra um caminho para uma mudança a quem estiver disponível. Às vezes as pessoas confundem o Irineu com a espiritualidade que está com ele. Alguns ficam com devoção e outros ficam com severa crítica porque a espiritualidade que está com o Irineu não faz do jeito que eu acho que é certo. Então, se não faz do jeito, o Irineu é embusteiro, o Irineu é isso, o Irineu é aquilo, mas eu sou só palmeirense. Você não me pega porque eu sou palmeirense. Falando sério, isso é brincadeira. Então veja. Você foi chamado para viver uma história da sua espiritualidade. Você está se libertando com aquilo que, se você tiver interesse, os valores que a espiritualidade tem na aldeia e passa para nós, não só para mim, é que eu sou dirigente durante um tempo ainda, não sei se é mais um dia, mais um ano, mais 10 anos. Depois o bastão será passado, porque a aldeia tem que continuar. Os valores que são passados é para combater o nosso pecado, a visão distorcida. É para acolher a nossa sombra e entender que a natureza humana é sombra e luz. Agora veja, quando você veio para a aldeia, aldeanos queridos, serve para todos. Você teve um chamamento que quase que sempre você estava desestruturado. Um vazio, sem encontrar alguma resposta, às vezes com a vida espiritual bloqueada, às vezes com a vida afetiva bloqueada, às vezes com a vida profissional ou financeira bloqueada. A grande maioria. Mas teve um chamamento. Porque o pecado, o assombro, as histórias do teu passado, arquivos, memórias, ou até seres espirituais, inimigos do passado, estão ali do lado. O trabalho que você começa a ter na aldeia vai fazendo assim. Vai você aqui no meio, aquilo vai se afastando. Até que você começa a assumir a tua identidade na luz. Que é a proposta que a espiritualidade sagrada tem conosco na aldeia. Assumir a tua identidade na luz. Como é que eu assumo a identidade na luz? A alma te trouxe para um trabalho, poderia ser em outra casa. Eu estou falando da aldeia porque eu sou da aldeia, não sou de outra casa. Mas isso pode ser em qualquer lugar. A alma, você que frequenta outro grupo, outro estado, um centro espírita, um centro de umbanda, uma igreja qualquer, vale para todos. Houve um chamamento da alma. A alma tem o interesse em trazer o conhecimento novo, a libertação do velho, daquilo que é antigo, ou do pecado da sombra. Para que a natureza humana seja entendida que eu sou luz e sombra, que faz parte da evolução. Tudo aquilo que sempre foi considerado pecado faz parte da experiência. Pecado mesmo é quando eu tenho a má intenção de prejudicar alguém. Eu tenho a intenção de ser mais do que o outro. Eu quero sobrepor o outro. Eu quero destruir o outro. Eu quero competir com o outro. Eu desrespeito a escolha do outro. Desejo que o outro seja minha imagem e semelhança e não vai ver comigo. E me vingo. Isso é pecado. Ter um sentimento negativo é sombra. Ter um sentimento negativo faz parte da experiência. Então, existe nesse chamamento, eu falo pela uma experiência de estar na aldeia há 23 anos. Mas antes da aldeia, eu tive mais 23 de direção de um grupo espiritual. E antes disso, eu tive 10, 11, 12 anos de trabalho em centro espírita como médium. De incorporação, médium passivo, sustentador, etc.
Eu tenho um trabalho longo devido ao que eu vim curar. E eu entendi que eu tinha que curar. E que eu podia curar se eu me dedicasse a ajudar o próximo. Claro, o próximo que quiser. Porque muitos que estão do nosso lado, às vezes não querem a cura. E não querem ajuda. Às vezes estão presos ainda no ego antigo. Eles estão buscando poder, estão buscando competição, buscando brilho. Mas tem muita gente amorosa, querida, que dá as mãos e formamos um elo maravilhoso na aldeia. Como na sexta-feira passada, tivemos uma experiência com 13 pessoas incrível, de um resgate de libertação. Damos as mãos, formamos um elo. Então veja, a alma chamou. Então, quando a alma chama, eu tenho um compromisso com a alma. Porém, o pecado, ou vamos chamar assim, eu vou tirar a palavra pecado, eu não vou falar mais. A sombra, que é a experiência que eu vivi em outros momentos, que as religiões colocam como pecado. A sombra está aqui, do meu lado, aqui do lado esquerdo, não foi curado. Conforme eu assumo compromisso com a alma, eu vou crescendo, a sombra vai se afastando. Eu vou crescendo em consciência, a sombra vai ficar longe. Mas se eu percebo um caminho novo, que me traz um monte de possibilidades novas, e eu continuo com o mesmo lado da sombra, querendo poder, querendo brilho, querendo competição, tendo a necessidade de ser mais do que o outro, o que vai acontecer? Não respeitando as diferenças, não respeitando as pessoas que não pensam igual a mim, que a maior dificuldade do ser humano, minha e tua, respeitar que o outro é diferente, o que ocorre? Eu abro a porta da sombra e a sombra se instala. E às vezes, quando eu abro a porta da sombra, a sombra se instala, determinadas energias que não são da luz, eu falo energias espirituais, acoplam. Então eu fico aqui com a minha sombra que eu trago de 2, 15, 20, 50 vidas atrás, não importa, às vezes são mais de umas vidas, e aí acopla uma energia das trevas e promove o desequilíbrio. E a pessoa não acha que está em desequilíbrio. A pessoa entra num nível de vibração e começa a se achar inadequada, começa a se achar que o trabalho espiritual caiu, e não é só na aldeia, em qualquer outra casa. Isso ocorre em todo lugar. Já conversei com vários dirigentes de casas, de centros, de umbanda, etc. Começam a achar que são injustiçados. Porque eu tenho a medida correta, eu sei como deveria ser. O sei como deveria ser não é da alma, é do ego. É um desejo de supremacia, é um desejo de poder. Porque quando é da alma, a alma vai numa casa, segue normas, segue regra e aceita aquilo que tem lá, filtra aquilo que não é adequado, porque tem coisa inadequada sempre, porque qualquer trabalho mesmo na aldeia, ou no Vaticano, ou, sei lá, no Centro Esperança, no Renascer, vai lugar aí, o trabalho xamânico do KVT, lugares que tem uma luz boa, é feito por ser humano. E tudo aquilo que é feito por ser humano tem falha. Inclusive eu na aldeia. Vocês conhecem, queridas, querida aldeia, alguém que falha mais do que ele? Eu não tenho. Mas ao mesmo tempo vocês sabem quanto empenho para melhorar. Quanta dedicação para fazer com que a vida das pessoas fique melhor. Isso é ser humano, sombra e luz. E eu não abro mão de ser um ser humano, porque eu sou um ser humano. E eu não abro mão da minha sombra, porque a sombra é evolutiva. Eu aprendo a conviver com a minha sombra, aceitando a minha sombra, me dando a oportunidade de, através dela, encontrar o caminho. Então, o pecado assombra a natureza humana. Quando eu começo a escutar a voz da alma, eu supero o pecado, eu supero a sombra, eu supero todas essas baboseiras de manipulação e me torno um ser humano sensível, íntegro e maravilhoso, cumprindo o plano de Deus. Agora, se eu não escuto com a alma, não permito que a alma, quem é que vem dominar? O ego antigo.
o ego antigo, e no caminho espiritual começa o problema. Todo mundo que é chamado para um caminho espiritual tem coisas do passado que não foram curadas. Todos. E essas coisas que não foram curadas, que às vezes envolvem determinadas energias espirituais anteriores, elas vêm o pacote junto. Tira a pessoa de equilíbrio, afasta a pessoa do seu caminho evolutivo e a vida em algum momento para frente começa a ter alguns choques e algumas dificuldades. Eu reflito, meus queridos e minha querida. Esse é o programa da aldeia. Querido, ó, se você quiser, dia 27 agora, sábado que vem, até amanhã, terça-feira, você pode se inscrever para o Ritual da Ayahuasca. Depois não vai dar mais tempo, tá bom? E toda quinta-feira, no bairro de Piranga, uma roda de cura xamânica. Beijo no coração. Ah, se gostou, dá um like, tá? Por favor. Beijo no coração. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.